É isso aí, gurizada. Wagner é meu nome, a alegria do Senhor é a nossa força. E hoje eu quero ler algo das Escrituras Sagradas para você. E estou com a Bíblia aberta aqui. O tradutor dessa Bíblia é o Almeida, certo? Já quero deixar desde já para você que desde o começo do tempo, desde lá do Egito, todos aqueles que traduziram a Escritura Sagrada, era necessário ter uma formação acadêmica. Então, aqui no Brasil, se você pegar uma Bíblia e não tiver o nome do tradutor, desconsidere essas escrituras sagradas, certo? E eu vou abrir justamente aqui o livro de João, certo? Você que tem uma Bíblia católica pode abrir aqui. A Bíblia católica, o Novo Testamento é igualzinho, não tem diferença, certo, meu irmão? E eu quero ler aqui no João. João, isso aqui é uma palavra maravilhosa, irmão, certo? João 21. João 21. Vamos lá então. Para você entender, João 21 aqui foi depois da crucificação de Jesus, certo? Só que para você entender melhor esse texto, primeiro você tem que vir aqui em Mateus. Mateus é um dos livros sinóticos, certo? Sinótico porque Mateus, Lucas e Marcos narram as mesmas histórias. São três personagens que viveu em épocas diferentes, certo? E que narram as mesmas histórias e até hoje foram confirmados que os fatos de verdade é verdade, certo? Mateus 4:18. Vamos lá. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam a rede, beleza? Então vamos voltar lá em João. Certo, quem caminhava ao mar da Galileia e viu dois irmãos lançando uma rede? Jesus. E sabe o que Jesus disse? Jesus escolheu eles e falou: a partir de hoje vocês pescadores de homens. Então Pedro, conhecido como Simão também, mas o seu irmão, imediatamente largaram a rede e, a partir daquele dia, começaram a seguir Jesus, certo? E aí, aqui no capítulo 21, depois que Jesus foi crucificado, certo? Então, quero ler aqui para você. Depois disso, tomou Jesus a manifestar aos seus discípulos junto ao mar de Tiríbes. E foi assim que ele se manifestou. Estava ali junto Simão, Pedro, Tomé, chamado de Dídimo, Natanael, que era de Canaã da Galileia, os filhos de Zebedeu e meia dos seus discípulos. E disse-lhe Simão: vou pescar. Disseram-se os outros também: nós vamos contigo. E saíram e entraram no barco. Naquela noite, nada apanharam. Ponto. Depois nós continua. Presta atenção. Jesus tinha escolhido Pedro, certo? Então, depois que Jesus foi crucificado, o que acontece? Pedro deve ter caído num grande arrependimento, né, remorso, porque Pedro teve várias experiências ao lado de Jesus. Pedro mentiu para Jesus. Pedro, ele foi exortado por Jesus por não velar com Jesus. Pedro negou Cristo 3 vezes, como sabemos. Pedro sacou da espada e cortou a orelha do soldado, né? Nós sabemos. E depois disso tudo, Pedro viu Jesus sendo crucificado, talvez achando que algum milagre ia acontecer naquela cruz. Cristo ia sair dali e matar todo aqueles exército romano. Mas não aconteceu. E Pedro, então, resolveu o quê? Ser aquilo que ele era. Voltar à origem. Voltar à sua profissão. Mas a palavra do Senhor tinha se cumprido sobre Pedro. Porque não fosse vós que me escolheste, certo? Mas eu escolhi a vós e nomeei para que vades e dei frutos. E o quê? E os vossos frutos
permaneça. Amados, não é você que escolhe Deus. É Deus quem te escolhe e te nomeia e te manda para que vades e dê frutos. E não adianta mais você querer voltar atrás. Não adianta mais você querer ser aquilo que você era. Diz o texto sagrado, Pedro, como um pescador profissional, o cara que manjava, o cara conhecido na Galileia, passou uma noite inteira e não pescou nada, nada, certo? Mas aí Jesus aparece a eles, Pedro se lança ao mar porque estava, segundo a palavra, despido, nu, né? Por algum motivo, para não molhar as vestes, ou sei lá, né? E quero continuar lendo aqui. E aquele discípulo que Jesus amava, aquele discípulo que Jesus amava, está se referindo, Jesus amava era Pedro, certo? E disse a Pedro: e o Senhor é o Senhor? Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com as vestes porque se havia despido e lançou ao mar, certo? Ele se encontrava nu e se lançou ao mar. Mas os outros discípulos viram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estava distante da terra, senão quase 200 couvados. Eles não estavam ali, né? Muito longe da terra, ou seja, à beira do mar. Ao saltarem a terra, viram ali umas brasas em cima e peixe, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: trazei alguns peixes do que acabaste de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tanto, a rede não se rompeu. Não preciso dizer mais nada, só preciso que você diga dentro do seu coração. Olha, presta atenção, versículo 11. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Só você dizer agora dentro do seu coração: o Senhor vai mandar eu lançar a rede, aonde eu lançar a rede, ela vai se encher de uma prosperidade poderosa, porque Deus é na minha vida. A alegria do Senhor é a nossa força. Wagner é meu nome.